possa nos trazer gratidão, alegria, as estrelas, o céu está lindo aqui em Brasília, então que nós possamos agradecer ao Pai essa natureza maravilhosa que nos brinda. Estamos vendo diariamente inúmeros momentos de pôr do sol que ficam gravados na memória e a gente tentando pegar com o celular, né? O amanhecer também. Então é uma época linda do ano, muitas árvores sem as folhas, secas, mostrando para a gente que tudo se renova. Basta depois passar esse período do inverno, chega a primavera, a primeira chuva e novamente se enchem de folhas, recomeçando o ciclo. E nós estamos fazendo isso diariamente, no momento em que abrimos os nossos olhos e acordamos. Muita gratidão ao Pai pela oportunidade de tantos recomeços. Muita gratidão ao Pai pela oportunidade de tantos reencontros, como os nossos, que este ano está acontecendo segundas, quartas e sextas. Mas quando começamos lá na primeira semana de pandemia, quando ficamos todos em lockdown, nós fizemos durante um ano estudo e oração de segunda a segunda. Depois fizemos de domingo a sexta. E esse ano estamos fazendo segunda, quarta e sexta. Segunda e sexta, 18 horas, quarta, 20 horas. Inúmeros reencontros. Na realidade, acredito que 580 reencontros. Então, nós temos essa alegria de dividirmos uns com os outros a nossa energia e sabermos que nunca estamos sozinhos. Porque nos momentos de alegria, que estamos felizes, nós temos este instante em que nós doamos tudo de melhor para que as nossas energias sejam transmutadas em luz, em paz e amor. E aqueles momentos em que estamos doentes, cuidando dos nossos doentes, ou aqueles dias em que nós temos uma dificuldade em sentir alegria, estamos exauridos, ou chateados, ou com a energia em desequilíbrio, aqui nós encontramos um momento de renovar as nossas forças, um momento de paz e de harmonia. Eu desejo a todos vocês que estão online que vocês possam sentir como eu essas vibrações maravilhosas que já nos envolvem, com os amigos espirituais, com os nossos anjos da guarda, sob o comando do nosso mestre, a presença de médicos, de enfermeiros, de tantas pessoas, trabalhadores do bem, da verdadeira dimensão, mas também a energia de todos nós que estamos aqui unidos em nome de Jesus. Ele que disse que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Sintamos a presença de Jesus, cada um de nós, no nosso carro, no nosso lar, na nossa cama, onde quer que possamos ter escolhido para vivenciar esse momento. E vamos aprender mais sobre os ensinamentos dele. Sejam muito bem-vindos e que o Pai nos abençoe hoje e sempre. Vamos iniciar dando uma olhada no chat ao vivo. Gessilda, querida, boa noite. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Norminha, Bete, Didi, Ivani, Antônio, Liliana, Fátima, Vanúzia, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs queridos. David, Partira, Débora, Maurício, Estela, Mariângela, Paulo, Osanira, sejam muito bem-vindos, obrigada pelas mensagens carinhosas. Auxiliadora, Vera, Jacira, Irene, Margarida, Conceição, queridos amigos e amigas, como é bom, Marlene, boa noite, muito obrigada por essas mensagens, Cristiane, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Vamos iniciar, né? Trabalhar. Hoje nós vamos fazer a leitura deste livro,
Caminho, Verdade e Vida. Este livro tem autoria espiritual de Emmanuel, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Eu vou ler a lição, esse capítulo 153. E é importante que todos nós, aqui agora, possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para recebermos essas palavras de paz, de luz e de ensinamentos. Beber água porque a seca está demais. Capítulo 153, Passes. A passagem evangélica encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 23. E rogava-lhe, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que a cure e viva. Explanação de Emmanuel. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, por meio da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus, junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer, é necessário, contudo, não lhe desprezar a lição, continuando por nossa vez a obra de amor com mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em nome de Jesus. Gente, que lição maravilhosa, né? Que lição maravilhosa. Mas eu gostaria de começar aqui com essa passagem evangélica para a gente entender o contexto deste momento aqui, que diz no Evangelho de Marcos, capítulo 5. O capítulo 5 do Evangelho de Marcos é um capítulo de curas de Jesus, de variadas curas. Começa o capítulo 5 falando da cura de um endemoniado que ninguém conseguia fazer nada por ele, e se o acorrentava, ele tinha a força de arrebentar as correntes. É aquela passagem evangélica que Jesus fala: qual o seu nome? E ele: o meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, ali naquela passagem evangélica, mostrava um processo obsessivo, onde o obsediado, que estava cercado daqueles espíritos raivosos, muito sofria. E Jesus cura aquele que era chamado endemoniado, e ele se acalma. E Jesus estende as suas mãos e consegue trazer a cura para aquele tão atormentado por espíritos diversos. Depois, Jesus estava,
começa aqui uma fala de Jesus, onde tem a cura da mulher hemorroíça. Essa passagem é uma hemorroíça, quer dizer aquela que sangra. Nós temos até um vídeo em que eu falo especificamente sobre essa cura. Mulher hemorroíça, havia 12 anos que ela sangrava e não parava de sangrar. E ela encosta, ela era considerada impura, ela não podia ser tocada por ninguém e nem tocar em ninguém. Como ela tinha muito respeito pelo mestre, mas desejava a cura, ela encosta os seus dedos na bainha da veste de Jesus, silenciosamente. E Jesus para e fala: alguém me tocou. E naquele momento, ela é curada. O fluxo sanguíneo para e ela não fica mais com aquela hemorragia que a deixava muito doente. Isso eu estou falando no resumo. E aí, no momento, Jesus estava sempre perto, né, ali do mar, e Jesus estava num barco, passou para outro e ficou ali perto, conversando, pregando. E, como diz o Evangelho de Marcos, eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo Jesus, ele se ajoelha aos pés de Jesus, se posta aos pés do mestre e pede: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva. E com ele, a multidão apertava Jesus para aqui, para ali, né? Era aquela coisa. Mas então, Jesus escuta essas palavras de Jairo, que estava num sofrimento horrível, a filhinha de 12 anos, possivelmente piorando, talvez já se encontrasse sem vida. E aí, as pessoas ao lado de Jairo, né, chegavam e falavam: tua filha está morta, por que você está enfadando o nosso mestre? E Jesus, ouvindo as palavras daqueles que não queriam, não aceitavam e queriam ser aqueles que chegassem próximo do mestre, Jesus fala para Jairo: não temas, creia somente. Firmemente ele falou para Jairo: não temas, creia somente. Ou seja, Jesus pediu que Jairo confiasse nele, né? E como estava uma multidão, ele não permitiu que as pessoas o seguissem. Foi apenas Pedro, que ele chamou, Tiago e João, que era irmão de Tiago. E aí foi caminhando Jairo, os 3 discípulos e Jesus. Tendo chegado à casa daquele que era o chefe da sinagoga, ele viu o alvoroço e muitos choravam. E entrando, Jesus fala para aquela família desesperada no alvoroço e para aqueles serviçais, aquelas pessoas que estavam ali no desespero: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela apenas dorme. Quando Jesus fala assim, aquelas pessoas começaram a rir dele. E Jesus pediu que todos saíssem daquela casa e que permanecesse apenas o pai e a mãe da criança que estava doente. E aí, Jesus, com os pais da menina, foi até o quartinho onde ela estava deitada na cama. A menina, deitada, Jesus toma a mão dessa menina e fala: Talita cumi, que significa: menina, a ti digo, levanta-te.
E aquele magnetismo de Jesus, né? A menina abre os olhos e se levanta, como se tivesse ficado dormindo e como se nada tivesse acontecido. A menina estava sã. E ela levantou e andou no quarto, porque ela já tinha os 12 anos. Os pais assombraram-se com espanto e todos os outros que foram chegando e viu a filha de Jairo, que para eles havia sido ressuscitada. Então é essa parte que o evangelho, né, de Marcos, capítulo 5, fala essa frase que Emmanuel, né, Emmanuel explica. Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela sare e viva. Mas vamos ver, entender um pouquinho, né? Quem era esse Jairo que chegou perto de Jesus? Por que deram nome a esse personagem bíblico? Alguns evangelhos não citam, mas os outros dois citam, né? Então, a sinagoga, assim, vou falar em linhas bem gerais, bem simples, tá, gente? A gente não está aproximando nisso porque o nosso estudo precisa de avançar. Só estou dando uma ideia geral para a gente entender o contexto em que acontece isso, para a gente entender as palavras de Emmanuel. A sinagoga era o local onde basicamente acontecia uma assembleia, uma reunião dos judeus para orar, a igreja dos judeus, e se dedicar à leitura, à explanação das escrituras. Então, normalmente as sinagogas era governada por um grupo de anciãos. E um desses que era considerado anciãos, os sábios, era Jairo. Então, eles eram a pessoa que era dirigente da sinagoga, ele era responsável por manter a ordem nas reuniões, ele selecionava os mestres, os leitores que explanariam, que leriam as escrituras, eles eram responsáveis para escolher quem conduziria as orações. Então, os principais da sinagoga eram aqueles que garantiam que tudo fosse feito da forma correta. Então, Jairo era um principal da sinagoga, entende? Era um homem importante. Mas, mesmo sendo importante e compreendendo as Sagradas Escrituras como um judeu praticante, ele viveu um drama familiar. Porque quem já passou por isso sabe. Gente, a gente ter um filho doente à beira da morte é a pior prova que existe, né? A filha de Jairo, aquela adolescente de 12 anos, ela ficou doente. E o que é mais importante? Jairo ouviu falar do mestre. E naquele momento de dor, ele resolve sair da sinagoga e buscar uma outra opção, sem preconceito. Ele decide ir atrás daquele que fazia milagres. E ele vai até onde Jesus está. Ele era um homem importante, ele poderia mandar alguém buscar, chamar, tudo mais, né? Não. Ele vai ao encontro daquele, numa atitude de humildade. Ele procura Jesus na hora do sofrimento. Ele busca o mestre para auxiliá-lo. E ele só faria isso se ele confiasse que Jesus era capaz de algo para ajudá-lo, né? Então, ele possivelmente, não cita, mas deveria morar na cidade de Cafarnaum, né? E ele possivelmente ouviu do povo as maravilhas que Jesus fazia, que curava cegos, leprosos, paralíticos, endemoniados. Então ele sabia que Jesus fazia milagres, porque naquela época chamava-se milagres, aquilo que ninguém conseguia explicar. E quando ele chegou diante de Jesus, ele se posta, ele se ajoelha.
numa atitude de humildade, reconhecendo a grandeza de Jesus. E aí, ele sai da casa dele, deixando a filha à beira da morte. Antes mesmo que Jairo chegasse até Jesus, para aqueles que estavam olhando para aquela menina, a menina havia falecido. Eles não encontravam sinais vitais. Mas Jairo, quando consegue falar com Jesus e rompe aquela multidão, mesmo contra aqueles que falam, por que você está importunando o mestre? A sua filha já morreu mesmo. Deixa ele curar outro que ainda vive. Mas Jesus olha para aquele pai com uma função tão importante, um conhecedor das escrituras, e ele abre mão dos conceitos, dos preconceitos, ele vai até aquele que fazia curas, que realizava os milagres. E aquele coração de pai sofrendo ao extremo, pede para Jesus: minha filha está morrendo. Impõe as suas mãos sobre ela. Cure-a, por favor, traga a vida. E Jesus, vendo o desespero daquele pai, ele responde para ele: não temas, crê somente. Jesus não explicou o que ia ser feito, não falou a hora que ia, não ficou dando justificativas. Ele apenas pediu para as pessoas, para o Jairo, acreditar, crer na misericórdia divina, no Pai, né? Crer que tudo daria certo. Ele pediu que Jairo acionasse a sua fé e acreditasse. Porque naquele momento não cabia o medo. E ele não explica, não fala quando nem como. Então Jairo precisava de acreditar em Jesus com tudo vago. Chega alguém e fala, acredita, vai dar certo. E você acredita, você escolhe acreditar. Sem prova, sem pergunta, sem nada. Né? Bom, e quando Jesus chega à casa de Jairo, as pessoas já estavam se reunindo para o funeral da menina. Porque de um local a outro a distância era grande, né? Não é assim, 2 minutos você vai lá e volta como um carro que a gente pega alguém. Não, era mais demorada, era caminhada, né? Então, quando chega de volta na casa de Jairo, elas já estão reunidas para dar início ao funeral da menina. Mas o chefe da sinagoga, aquele judeu, continuou confiando plenamente em Jesus. E a fé dele permitiu que ele levasse Jesus, primeiro que ele buscasse Jesus, e depois que ele deixasse Jesus entrar na sua casa. E aí ele vê a sua filha, que Jesus impôs a mão sobre ela. E ele fala, viva. Né? E ela abre os olhos, senta-se e anda como se nada tivesse acontecido. Então, apesar de todas as circunstâncias para testarem a sua fé, Jairo acredita em Jesus, confia e é agraciado com a cura da sua filha. Né? Só para a gente entender o quão maravilhoso é essa passagem, quão linda é essa passagem de Marcos capítulo 5, que fala das curas de Jesus. E aí Emmanuel, aqui no nosso capítulo 153, ele fala: Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Havia um amoroso poder de Jesus e ele sabia o que estava acontecendo e ele tinha recursos para restaurar a harmonia física, emocional, espiritual e energética daquele que ele trabalhava. Então,
nada que Jesus fala, faz, é destituído de algum significado. Naquele momento, quando Jesus mostrava a imposição das suas mãos, né, nos olhos, na cabeça, corpo da pessoa, aquilo não ficou em vão. Então, os apóstolos de Jesus começaram a fazer isso, pedindo para serem instrumentos e que Jesus usasse eles como instrumento, para que eles pudessem ajudar as pessoas. Pedro, Paulo, todos fizeram inúmeras curas em nome do Mestre. Bom, atualmente nós temos esse ritual. Na doutrina espírita nós chamamos de passe. Mas a gente percebe isso na Igreja Católica. Nós percebemos isso na Igreja Evangélica, né? Quando nós estamos com as nossas mãos sobre alguém, dando uma bênção, nós estamos aplicando essa energia e que na nossa doutrina se chama passe. Quando a gente vai num casamento, eu acho lindo as pessoas irem num casamento, né? Eu já fui madrinha na Igreja Católica e todos os padrinhos estendem as suas mãos para os noivos, abençoando, transmitindo tanta luz, tanta energia, que é um passe, né? Na própria igreja evangélica, já fui em culto na casa de amigos, onde as pessoas oram impondo as suas mãos. Um dia, eu tenho um dentista amicíssimo, lá de Uberlândia, que ele é pastor. E eu cheguei lá com uma dor de cabeça, assim, sabe? Parecia que tinha apertando. E eu não sou de ter dor de cabeça. Aí eu falei com ele, falei, fulano, eu tô com tanta dor de cabeça, não sei nem se eu vou dar conta de fazer o tratamento. Aí ele falou, eu tenho fé na oração. Eu posso impor as minhas mãos e orar para você, na sua cabeça? Eu falei, pode. Aí ele colocou as mãos aqui, que a gente sabe que tem um chakra de energia chamado coronário, e esse amigo pastor fez uma oração tão linda que as lágrimas desceram pelos meus olhos, emocionada. E aí, eu tomei um copo com água e assim, foi acabando a minha dor de cabeça. Impressionante, né? Então, quando nós estamos ali, quem assiste muitas vezes as novenas que são transmitidas, né? Minha mãe assiste muito a novena do Divino Pai Eterno. Eles pegam aquela água e na hora da prece impõem as suas mãos, colocando sobre aquelas águas o seu pedido, a sua comunhão com Jesus e aquelas energias maravilhosas, magnetizando, fluidificando aquela água. E aí a gente percebe na doutrina espírita o passe. E o que é o passe? Se não alguém entrar em contato com o alto, rogar a Jesus que esteja ali naquele momento, atuando, aproveitando a sua energia de espírito encarnado, sua energia chamada, entre aspas, animal, né? Para que possa, naquele momento, ao impor as mãos, se estabelecer o equilíbrio, a cura. Isso é muito importante, né? Bacana. Então, Jesus, Emmanuel, fala que o passe, a imposição das mãos, clamando para que Jesus auxilie, seja o quê? Aquele momento em que as pessoas que se dispõem a dar o passe, a dar a bênção, a impor as suas mãos, rogando a presença do Mestre, eles estão dando uma continuidade ao trabalho iniciado por Jesus há mais de 2000 anos. Então, nós precisamos
de continuar a construção dessa obra fraterna com fé, fazendo com que as nossas mãos fraternas cheguem a todos aqueles tão necessitados. Então, aqui, eu fiz um resuminho só para quem, às vezes, né, assiste a nossa live, não é espírita, ou às vezes alguém que está entendendo a doutrina agora, para entender o que, só um resumo do resumo sobre o passe, né? Então, o passe, ele promove um reequilíbrio do corpo físico e espiritual. Porque todos nós temos o nosso corpo físico aqui, de carninha, sanguinho, músculo, osso, tudo mais, né? As nossas células. E temos o nosso corpo espiritual, que a gente dá o nome de perispírito. Perispírito é como se fosse, assim, um invólucro do nosso espírito, que dá forma ao nosso espírito. Somos nós com a mesma aparência, mas de uma forma mais leve, né? De uma matéria mais sutil, sem ser tão pesada. Então, o passe reequilibra o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual, né? O nosso espírito, a nossa mente. Então, é uma transmissão de energia realizada com a energia que os espíritos amigos travam. Então, gente, está travado o vídeo? Algumas pessoas estão reclamando que está travado. Fernanda, Juliana, Estela, alguém mais? Está travado para todo mundo? Porque para mim não está dando sinal de nada aqui, não. Está tranquilo aqui, sem sinal de internet oscilando. Podem me responder no chat, por favor? Já voltou ao normal para vocês? Voltou, Débora? Obrigada. Osanira voltou? Fernanda? Tá travando e voltando? Eu não sei o que é. Minha internet aqui tá normal, tá bacana. Vamos lá, não desistam não. Tá bom? Trava, volta. Vamos ficar assim. E vamos assim, cada um de nós, aproveitando a presença da espiritualidade amiga que está atuando em nós. Se travar e voltar, não tem problema não. A gente vai continuando da mesma forma. Combinado? Porque minha internet aqui tá bacana, não tem nada. Entendeu? Então, assim, não sei o que é. Talvez seja do próprio YouTube, né? Ok, obrigada, gente. Obrigada. Então, vamos travando, continuando, a gente para, respira, aleluia, vamos continuar em frente, né? Enquanto não cair. E se cair, cada um vai fazer a sua oração, tá certo? Vamos juntos. Bom, então o passe, na realidade, ele é uma transfusão de energias. E nós acreditamos que essas energias são maravilhosas quando as pessoas desejam receber essas energias e quando quem está aplicando está conectado com Jesus, com a turma toda, com as falanges do bem, né? Então, os fluidos espirituais e o fluido vital, que é aquela energia especial que nos dá a vida, que todos nós temos, são eles são transfundidos de uma pessoa para outra, né? Então, nós recebemos daquela pessoa que nos aplica o passe as suas energias e as energias trazidas do mundo espiritual, transmutadas em medicamentos, e assim ocorre o nosso equilíbrio. Então, o passe tem por objetivo repor energias. Quando a pessoa está muito desenergizada, ele repõe. Ele higieniza, ou seja, transmuta as energias negativas em positivas. E ele produz uma harmonia na nossa condição psíquica. Porque muitas vezes durante o passe, irmãozinhos sofredores que possam estar junto de nós, rogando auxílio, são encaminhados
para os hospitais e escolas do plano maior para serem atendidos. Olha que coisa maravilhosa que é um passe, né? Então, é muito uma terapia excelente o passe. Para o católico, é aquele momento da bênção. Para o evangélico, também é o momento do orar, de impor as mãos e de rogar que Jesus esteja ali auxiliando, né? Então, uma coisa muito importante é que o paciente, aquele que vai receber a energia, esteja interessado, aberto, disponível internamente e desejando receber aquela energia, desejando receber aquela energia de cura, a energia de equilíbrio, a energia da alegria, da paz, né? Então, quando o paciente, né, que está recebendo aquele passe, aquela bênção, ele se conecta com a espiritualidade superior e abre o seu coração, a receptividade é outra. Flui, é muito melhor. Ajuda os espíritos a trabalharem, ajuda quem está dando passe. Então, é uma caridade que se faz. Dar um passe, receber um passe, é uma das caridades mais maravilhosas. Porque quando eu me disponho a ir até algum local receber o passe, ou agora online, nós recebermos o passe espiritual, né? Nós estaremos fazendo uma caridade, permitindo que os irmãozinhos sejam encaminhados. A caridade para com a gente, permitindo que a minha energia seja reequilibrada. E que, se a minha energia estiver esgotada, que eu possa me reabastecer de bons sentimentos, pensamentos, ajudando essa energia que existe em mim. Então, para transmitir o passe, é preciso se preparar para isso. E é importante quando a pessoa se prepara para receber o passe. Então, essa técnica da imposição das mãos foi utilizada por Jesus neste capítulo 5. Tem 3 exemplos: da filha de Jairo, da mulher hemorroíça e do endemoniado, né? Chamado endemoniado, né? Isso não é patrimônio do espírita, transmitir o passe. É um patrimônio da humanidade. Jesus o fazia, não é exclusivo de espíritas. Doar a energia que você quer doar para a cura. A força de uma mãe, né? Quando aquela mãe tem o seu filho doente, se ela fizer oração e impor as suas mãos, os céus abrem suas portas e vão atender aquela mãe, né? Então, o passe é uma fonte de luz e é o amor de Deus se manifestando de uma criatura para outra criatura. Amemos uns aos outros como eu vos amei, dizia Jesus. Vós sois deuses, dizia Jesus. Que brilhe a vossa luz, dizia Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu todos os ensinamentos e toda a doutrina num único mandamento. Então, o passe revitaliza, auxilia, cura, ajuda, muda o padrão energético. E Emmanuel aqui, ele fala: onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Ou seja, se estivermos conectados ao bem, poderemos servir a Jesus para sermos instrumentos de auxílio da cura daqueles que estão conosco, da nossa própria cura. E Emmanuel finaliza: não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve
ser ministrado em seu nome. Que lição maravilhosa! Pode e deve. Nós não podemos ficar com falsa modéstia. Eu não posso dar passe porque. Não! É ter a força de vontade, é se preparar, é encher-se de amor e aprender, né? Como eu posso fazer para melhor ministrar um passe? A oração de uma mãe estendendo as suas mãos sobre o seu filho, ou de uma filha sobre seus pais em um leito de dor. Quando nós abençoamos os nossos filhos e que nós direcionamos a nossa mão, nós enviamos aquele raio de luz, porque as nossas mãos também são verdadeiros chakras de energia. Quando a gente impõe e faz a oração, sentimos algo acontecer nas nossas mãos. É a energia fluindo. A nossa energia pessoal e a energia dos espíritos amigos que sempre nos acompanham nesses momentos. E sob a supervisão do nosso querido Jesus. Lembremos de Jairo, que não teve preconceito, não achava que só o judaísmo era o correto, que só podia ficar na sinagoga. Lembremos de Jairo, que valorizou aquele nazareno com aquela bata branca que fazia curas, andando pelos montes, subindo nos barcos e falando para a população. Havia momentos que se acumulava 5.000 pessoas ao redor de Jesus. E ele não tinha nem microfone, mas a sua fala era de um magnetismo pessoal que todos o escutavam. Porque ele veio falar para aqueles que tinham fome de viver, para aqueles que tinham sede do saber, para aqueles excluídos que nunca eram lembrados por ninguém. E quantas vezes nós sentimos a nossa cruz pesada e não sabemos que caminho seguir ou como nos fortalecer? Quantas vezes levamos susto com um diagnóstico nosso de um familiar? Quantas vezes o desemprego, o aperto financeiro bate à nossa porta? Quantas vezes nós estamos em busca do tratamento para os nossos males físicos, mentais e espirituais? E é a Jesus que nós temos que recorrer. Mas existem trabalhadores do bem, em qualquer religião, que siga Jesus de fato, que faz esse trabalho maravilhoso de trabalhar as energias pessoais e espirituais daqueles amigos que sempre estão conosco. Que os nossos anjos da guarda, aqueles espíritos a quem confiamos, talvez com o nome de santos, São Francisco, São José, Nossa Senhora Aparecida, outras vezes com o nome de amigo, outras vezes só nos dirigindo a Jesus, mas sabemos que o Mestre nunca trabalhou e não trabalha sozinho. Ele sempre tem um rebanho para ensinar a lei de amor. Que nós possamos, neste momento agora que nós vamos fazer a nossa oração, aceitarmos o passe que está sendo dado em nós, as energias nossas que estão sendo cuidadas por esses amigos espirituais maravilhosos e por essa equipe de amigos que neste momento estão em oração, transmitindo a sua energia. Porque nestas quartas-feiras temos grupos de pessoas que se encontram em oração, doando o seu melhor magnetismo para somar as forças espirituais e vir até cada um de nós, com auxílio à presença de Jesus, transmutando sentimentos, pensamentos e energias negativas em positivos. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar numa posição confortável para fazermos a nossa oração. Pai querido, quanta gratidão existe no nosso coração neste momento.
por tudo de maravilhoso que temos nessa vida, principalmente pelo nosso corpo, que carrega a nossa história dessa vida. Rogamos, Pai querido, que o Senhor permita que as falanges do bem possam repor as nossas energias e transmutar as negativas em positivas, cuidando de cada célula do nosso corpo, cuidando do nosso sistema nervoso, de todas as células dos nossos sistemas cardiovasculares, respiratório, endócrino, o nosso esqueleto, nosso sistema muscular, nosso sistema excretor, digestivo, reprodutor, que toda célula do nosso corpo seja banhada de luz e que nós possamos estender as nossas mãos para o alto, recebendo essas energias em forma de luz e nos visualizarmos iluminados, rogando que cada miasma, cada energia negativa seja transmutada em luzes. E assim vamos sentindo essa energia que nos abraça, sabendo que é Jesus agindo através dos seus trabalhadores encarnados e desencarnados. E vamos respirando, sentindo a vida, esse oxigênio que entra e o gás carbônico que sai. Vamos sentindo e rogando a Jesus que cuide de cada juntinho dos nossos corpos, dos nossos órgãos de sentido, da nossa pele, sentindo o sangue fluir livremente, levando oxigênio, alimento e energia de vida. Que possamos nos lembrar que somos filhos únicos do Pai e que temos essa identidade paterna de filho de Deus. Que possamos assumir este papel e nos darmos conta de que somos fortes e venceremos e já vencemos tudo que chega no nosso caminho, porque jamais estamos sozinhos. Que nossa Mãe Santíssima envolva todos nós com seu manto de luz, de paz, de amor, e que nós nos lembremos daquela garota de 16 anos, que quando comunicada, queria ser a mãe do filho querido do Pai. Ela, corajosa e com fé, respondeu: que seja feita a sua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. E acreditou e teve fé. E para cada cansaço, para cada medo, tinha o apoio do corajoso José. Tinha o apoio dos anjos que a acompanhavam. Que nós possamos lembrar que Maria nos apoia, nos fortalece e que venceremos todas as adversidades, porque nascemos para sairmos desta vida vitoriosos. E que tenhamos a sabedoria de parar, respirar, recarregar as nossas energias antes de continuarmos a caminhada. Enquanto recebemos essas energias de cura, de luz e de amor, rogamos para que os nossos lares sejam banhados de muita luz. Os lares dos nossos pais, dos nossos familiares, filhos, que toda a nossa grande família receba essas luzes em forma de amor, os nossos amigos,
mas que todos aqueles contrários ao bem, ao amor e à caridade, que possam cruzar os nossos caminhos, na figura de um familiar difícil, de um vizinho, de um colega de trabalho, de um desconhecido, possam essas pessoas que ainda permanecem no erro, na ignorância, receberem essa luz de Jesus, rogando para que todos aqueles irmãozinhos em sofrimento possam seguir a luz, o acompanhamento, o tratamento hospitalar no plano maior. E que nós possamos doar as nossas melhores energias para os nossos irmãos, doentes do corpo, da mente e da alma. E que, à medida que recebemos, possamos doar também na medida do possível. Para que esta grande corrente de orações, de pensamentos, sentimentos nobres possa se fortalecer. Que as nossas águas possam ser instrumentos para receber os medicamentos das farmácias, da natureza, trazidas pelos espíritos superiores. E que possamos, neste momento, agradecer pela nossa inteligência, por este reencontro, pela nossa capacidade de enxergar, de ver, de ouvir, de falar, de sentir, de curar-se. Tudo está bem no nosso mundo. Confiemos no universo, que é sábio. Confiemos no Pai. Confiemos que estamos sendo preparados para vivenciarmos o amanhã. E assim, repletos de luz, de esperança, de fé, de coragem, gratos pelos ensinamentos desta lição de hoje, nós pedimos que Jesus abençoe os nossos familiares e amigos encarnados e desencarnados, e abençoe a todos nós presentes, encarnados e desencarnados. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus. Obrigada, médicos, enfermeiros, anjos guardiães, espíritos de luz que nos auxiliaram neste momento. E que possamos finalizar o nosso momento de oração com muita gratidão, alegria e paz, dizendo que assim seja. Difícil é voltar, né? Vamos poder dar uma espreguiçada, né? Voltar ao nosso corpo com muita gratidão. Aqueles que dormiram, que os anjos da guarda protejam o soninho. Muito obrigada a todos, obrigada por se inscreverem no nosso canal, obrigada por darem like quando gostarem do estudo, obrigada por compartilharem o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dos assuntos, dos temas que nós estudamos aqui hoje, né? Sexta-feira, 18 horas, estaremos aqui reunidos em nome de Jesus. Eu aguardo vocês. E eu desejo hoje uma noite maravilhosa, de muito descanso, de reposição de energias, um dia de quinta e de sexta maravilhoso. Sexta-feira, 18 horas, estaremos aqui juntinhos, ao vivo, se Deus quiser. E como eu brinco sempre, Ele há de querer. O meu abraço fraterno, com muita energia de amor para todos vocês. Até sexta. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas.